Graça e paz, mais uma vez aqui no canal para trazer aqui uma breve palavra. Hoje eu quero falar sobre frieza espiritual. Temos visto muitas pessoas frias, sem vontade de orar, sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de jejuar, sem vontade de ir para um evangelismo. Muitas pessoas às vezes passam por situação assim. Não é que elas estão mortas espiritualmente, não. Cada um de nós passamos por um momento de frieza, de descontração espiritual. Mas isso não quer dizer que nós estamos mortos espiritualmente. Nós precisamos aqui, nesse momento, parar e voltar novamente à prática do exercício, da oração, do jejum, da palavra, e nós estarmos constantemente orando ao Senhor. Deus tem uma palavra para a tua vida. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, o versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Vós não está debaixo da lei, mas da graça. O pecado não terá domínio sobre vós. Esse texto, ele claramente expressa uma vida que está na presença de Deus, no altar, vivendo o evangelho. O pecado não terá domínio sobre vós. Muitas vezes nós passamos por lutas, embates, e às vezes por um momento de descontração. Nós olhamos para nós e vimos que estamos passando por um momento de frieza espiritual. Isso é natural na vida de todo cristão que serve ao Senhor. Mas a primeira coisa que eu queria aqui é entender esse momento. Primeiro é importante entender que a frieza espiritual não significa necessariamente que você perdeu a fé ou que Deus o abandonou. Pode ser um período de provação, de crescimento, ou simplesmente um reflexo do cansaço, das distrações da vida ou de desafios pessoais. Existe na vida de todos aqueles que são chamados para Deus, que vivem para Deus, que vivem para o reino, todos esses passam por momentos de friezas espirituais. Isso não quer dizer que Deus nos abandonou, não. É nesses momentos que nós temos que parar e refletir aonde precisamos voltar a fazer, aonde precisamos buscar novamente, o que precisamos fazer para melhorar a nossa vida espiritual. O que nós não podemos é permanecer na frieza, é fazer com que aquilo vai cada vez mais nos distanciando da verdade espiritual de que nós estamos enfraquecendo na fé. Aí já se torna algo muito perigoso. Mas Deus tem uma palavra para você que está passando por uma situação onde talvez seja um cansaço, talvez seja uma preocupação, talvez seja uma provação, ou talvez Deus te levou por um momento em que Ele está testando, fazer com que você entenda os níveis espirituais, as guerras espirituais, o momento da frieza. Porque quando nós estamos envolvidos com esse Deus e que nós sentimos um momento de frieza, nós ficamos apavorados. Meu Deus, para onde estou indo? Não, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Ou seja, muitas vezes a frieza espiritual, ela vem como um dispositor e nos alerta que precisamos buscar algo mais de Deus para a nossa vida. Alguns sinais de friezas espirituais incluem falta de orar, desejo de ler a Bíblia, de meditar nas Sagradas Escrituras, sentimento de distanciamento de Deus, quando a pessoa se sente distante de Deus, perda de alegria ou entusiasmo na fé. Às vezes nós estamos diante de uma palavra e parece que aquela palavra não está mais falando conosco. Antes era uma palavra que tocava no profundo da nossa alma, mas agora parece que Deus não está mais falando comigo. Dúvidas persistentes. Meus irmãos,
Às vezes, pessoas têm sentido dúvidas em um ato progressivo de uma confirmação. Aqui está um segredo para aqueles que querem uma vida profunda com Deus, é que nós somos seres humanos, carnais. Deus está em nós, sim, mas há uma carnalidade em nossa vida. Nós sempre vamos passar por momentos de dúvidas, de incerteza, porém, nós não podemos permanecer numa incerteza, numa dúvida, porque se Deus determinou algo para nós e Deus ordenou que nós fizéssemos, Deus deu a direção, mas nós continuamos com uma dúvida, com uma incerteza, nós começamos a perguntar aquilo, perguntar isso, precisamos de detalhe disso, nós estamos indo a um esfriamento espiritual, a uma fraqueza espiritual, e por aqui não é o caminho para se andar. Mas uma outra coisa muito importante é a priorização de atividades mundanas em detrimento das espirituais. Nunca coloque atividades humanas no momento que é para você procurar Deus, no momento que é para você ir ao encontro de Deus, no momento que Deus está precisando de você, no momento que Deus despertou, no momento que você está precisando, no momento que você está buscando a Deus. Não pegue esse momento e se distraia com um passeio, com uma viagem, com algo secular do mundo. Não. Os momentos, às vezes, de frieza espiritual, elas são acometidas em pessoas e isso vai intensificando, às vezes, a levar muitos a uma queda, a uma morte total, a uma morte espiritual total, porque as pessoas começam a botar exercícios de coisas mudando no momento de buscar Deus, no momento da leitura, sabe? Aquela pessoa que tem um momento X de devoção a Deus, mas deixou e foi fazer uma outra coisa que não tem Deus, que não tem nada a ver com o Senhor. Aqui é esse ponto, a priorização de atividades mundanas em detrimento das coisas espirituais. Tenhamos cuidado que possamos preservar e cultivar o momento de buscar Deus em nossa vida. Passos para reacender o fogo do Espírito Santo na nossa vida. Primeira coisa, reconhecer e aceitar que nós estamos precisando de Deus. O primeiro passo é reconhecer que você está passando por um período de frieza espiritual e aceitar esta realidade sem culpa. A negação pode prolongar o estado. A honestidade consigo mesmo e com Deus é o ponto de partida para uma mudança. Às vezes não queremos aceitar que nós estamos precisando de ajuda. Às vezes nós não queremos demonstrar para um amigo que pode nos ajudar, que pode caminhar para nós uma palavra, nos levar para uma oração, nos levar para uma meditação nas Sagradas Escrituras. Às vezes nós temos vergonha, e aqui está um ponto base, que possamos entender e reconhecer que estamos precisando reativar o fogo do Espírito Santo na nossa vida. Mas uma outra coisa é reavalie suas prioridades. A vida moderna é cheia de demandas e distrações. Pergunte-se o que tem ocupado a maior parte do seu tempo e energia. Minhas prioridades atuais estão alinhadas com os meus valores espirituais? Muitas vezes a frieza surge quando outras coisas assumem o lugar da fé. Deus deveria ter mais tempo na nossa vida e começamos a dar tempo às outras coisas. Meus irmãos, aqui está uma situação que nós temos visto em muitas pessoas. Muitas pessoas deixaram de orar, deixaram de ler a Bíblia. Às vezes é uma distração por conta do celular. Deus está perdendo, às vezes, para o celular. Existem muitas pessoas que deixam Deus em segundo plano para ver um filme, para ver um jogo, para dar uma saída. Deus está ficando em segundo plano. Como
que nós vamos reativar a chama do Espírito Santo na nossa vida? Como que nós vamos trazer Deus novamente para a nossa vida? Mas a outra coisa aqui que eu queria dizer para os irmãos é: volte aos fundamentos da fé. Assim como um atleta volta aos treinos básicos para recuperar força, você pode voltar aos fundamentos da sua fé. Primeira coisa, oração. Segunda coisa, leitura de textos sagrados. Terceira coisa, adoração e louvor. Meus irmãos, não existe um cristão se levantar de um momento de frieza espiritual se ele não tiver oração. A oração, ela é o mentor, ela é o oxigênio, ela é o combustível na vida do cristão. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse texto, ele está ligado diretamente com a oração. O Espírito Santo só vai arrancar as nossas necessidades mais vins e levar a Deus se nós estivermos orando. Se nós não tivermos tempo para oração, como que o Espírito Santo vai fazer essa intercessão, aonde os gemidos do Espírito Santo vai arrancar de nós o que de fato nós estamos precisando? Uma outra coisa é sem a leitura da Bíblia. A Bíblia, ela compõe forças espirituais. Quando você está lendo a Bíblia com propósito, para trazer um conhecimento, para trazer um despertamento, para trazer aqui uma resposta de Deus para a tua vida, o texto que você está lendo se torna vida dentro de você, se torna energia, combustível. E aquele momento onde você faz um momento de adoração, de louvor, como que alguém vai crescer espiritualmente se não louva o Senhor, se não adora? E esse momento aqui ele está ligado na igreja, em casa, no trabalho, dentro de um banheiro. Eu estou no trabalho, mas no meu momento aqui eu vou no banheiro ali, estou naquele momento ali. Adore ao Senhor, louve, ore. É um momento de adoração. Meus irmãos, Deus está aqui. Aqui está a ponte que nos liga, que nos direciona ao reino de Deus. E nós precisamos voltar a estes fundamentos da nossa fé, para que nós comecemos novamente a fluir, novamente a prosseguir o caminho da fé com Deus. Busque a comunidade. A fé não é uma jornada solitária. Conecte-se com outras que compartilham da sua fé, que pode ser um grande encorajamento. Existem muitas pessoas, às vezes, que estão conversando com a gente, são pessoas que têm uma boa energia, testemunhos para passar para nós, têm vida, têm um bom papo, um bom diálogo. São pessoas que vai nos aproximar mais de Deus. Participe de grupos de estudo, de oração, converse com o líder, com o seu coordenador, com o seu pastor, com o seu líder, converse com alguém. Quando a pessoa está passando por um momento de frieza espiritual, é a luzinha vermelha que já está acendendo nele. É hora de voltar, é o momento de se despertar, é o momento de procurar por onde eu preciso ir, o que eu devo fazer. Compartilhe suas lutas. Às vezes, meus irmãos, Deus põe pessoas em nossa vida para compartilharmos momentos assim, sabe? Alguém que é de confiança, alguém que tem Deus na vida, você chegar para ele e dizer: olha, eu estou precisando orar, ore por mim, me ajuda nisso, me ajuda aqui, eu preciso entender esse texto, eu preciso de um esclarecimento nisso aqui, assim, assim. Então existe um conjunto de pessoas que precisam e que nós precisamos buscar para que nós sejamos ajudados e sair desse estado de frieza espiritual. E saiba de uma coisa muito importante para a tua vida. Quando você estiver passando por um momento de frieza espiritual, lembre-se, para você sair desse estado, desse momento, não é talvez de uma hora para outra. Algumas pessoas sim, mas nem com todos
acontece assim, acontece de uma rapidez, não. É um processo onde nós vamos gradualmente passando, trilhando, caminhando. E quando menos espera, nós estamos novamente reaceso à chama do Espírito Santo. Olha o que disse o texto. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Existem pessoas que estão precisando somente voltar à leitura da Bíblia. Existem pessoas que estão precisando somente orar. Existem pessoas que estão precisando tão somente jejuar, fazer um momento de louvor, de adoração. E eu quero dizer para você que nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão se acostumando com este estado morno, com este estado de frieza. Pessoas que não sentem mais a presença do Espírito Santo. Nós não podemos nos acostumar, nós não podemos viver a vida cristã de forma morna. Não, o Evangelho é poder, é graça, é unção, é virtude, é poder no Espírito. O Evangelho, ele é renovo espiritual. Quem está ligado com Cristo, ligado nessa palavra, o desejo dele é de falar de Deus, falar da palavra, pregar, anunciar Jesus, visitar alguém, dar uma palavra de ânimo para uma pessoa, ir para os cultos, evangelizar, estudar a Bíblia de forma contextualizada. Meus irmãos, não caiamos num estado de frieza e não permanecemos num estado de frieza, porque muitas pessoas na igreja, hoje você vê muitas pessoas que já não estão mais com o fogo de Deus na sua vida. São pessoas que estão fracas espiritualmente. Deus, não é isso que Deus quer para nós. O que Deus quer para nós é que nós vivamos uma vida frutífera, uma vida cheia de Deus, onde a presença de Deus habita em nosso coração. E essa é a palavra de Deus para a tua vida. Se você está passando por um momento de fraqueza espiritual, volte. Esse momento é o dispositor vermelhinho que começou a apitar. Volte para a oração, volte para o jejum, volte para a leitura da Bíblia, porque Deus quer que você viva uma vida frutífera no Espírito e que Deus em Cristo te abençoe. Amém.